para abrir espaço para o pessoal pregar, não é fácil, mas a gente decidiu abrir um domingo no mês para um pastor que não é da SEM estar pregando para nós. É um grupo de pastores que faz parte de um grupo chamado Grupo de Pastoreio Mútuo. Já há 8 anos esse grupo se encontra aqui, 7 anos, perdão, esse grupo se encontra aqui quinzenalmente, às quintas-feiras, para ter uma mesa de conversa, um bate-papo, trocar uma ideia. Nós temos convidado sempre algum pastor amigo para ministrar para nós, para clarificar, para evidenciar, para trazer uma imagem do que já é fato, que é essa relação entre igrejas. Hoje, um amigo muito precioso para nós, ele exerce o ministério pastoral já há 37 anos, é psicólogo também há pelo menos 2 décadas, eu acho, não é isso? Uma década, ele é psicólogo clínico também, é um homem de Deus na palavra, é um botafoguense também, não é à toa, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa, não é maldade, não, mas mês passado foi o César que é botafoguense, mês que vem o Newton Júnior que é botafoguense. Mas fica tranquilo, já vieram 2 flamenguistas também, já vieram o tricolor aqui, fica tranquilo, mas Deus tem avivado o púlpito, né? Receber com muito carinho o pastor Wagner Conrado, da Igreja Betel, vai estar pregando para nós aqui nessa manhã. Aleluia. Bom dia, queridos irmãos. Tomaram café hoje? Quando tomaram café, posso ouvir um amém? Vocês estão acordados aí, amém? Prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, é uma honra, né? O pastor Cifarne é um homem de grandes escolhas, né? De excelentes escolhas na vida, né? Quando ele chama um botafoguense para pregar, porque ele pensa assim, esse pessoal bota fogo no altar, né? Mas é uma alegria muito grande, é uma honra, também é uma grande responsabilidade. Eu costumo dizer que a gente que está acostumado a falar desde muito tempo, o nosso problema não é parar de falar, né? O nosso problema não é começar a falar, o nosso problema é parar de falar, né? E hoje eu não tenho aqui a Raquel, a minha esposa, mas eu tenho o pastor da igreja, né? Ele tem liberdade de dizer assim, Wagner, chega, acabou seu tempo. Mas aí quando eu estou com a Raquel é legal, é interessante, porque ela sempre me sinaliza, olha a hora, né? Ela não está conosco hoje, está na casa de uma filha, minha filha mora fora do país, e eu não tive a oportunidade de trazê-la hoje, mas vai ter um momento para a gente estar junto aqui, e a gente estreitar essa relação, né? Eu sou 39 anos, casado com ela, com a pastora Raquel, né? Não parece, gente, né? Mas já sou avô de 5 netos, eu sei que não parece, né? Eu estou num processo de rejuvenescimento assim, absurdo, né? A pele está encolhendo para depois esticar, o cabelo está caindo para depois crescer, no dia da ressurreição, né? Tudo vai estar perfeito, vai estar no lugar, mas é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Nessa manhã eu gostaria de fazer um pedido, né? Eu sei que o pastor Cifarne, ele já tem uma trajetória longa, também vários pregadores têm passado por aqui, e a gente sabe que há uma expectativa sempre num auditório, né? Quando a gente assiste um preletor, quando a gente se matricula para participar de um curso, uma palestra, quando a gente se dispõe para ouvir uma pregação, e é da nossa natureza, é normal que a gente tenha um pouco de ansiedade, né, para saber o que essa pessoa vai falar, né, que tema que vai abordar, como é que vai transmitir essa palavra. E aí o pedido que eu quero fazer é que você me liberasse de toda e qualquer preocupação com a oratória, com a erudição, e que você compartilhasse do que está no meu coração nessa manhã. Eu sei que eu estou muito emocionado aqui nessa manhã, mas não é só emoção. Há um calor no meu coração, há uma sede de Deus no meu espírito, há uma fome de Deus no meu coração. E eu acredito que, apesar da brincadeira, né, do Botafogo, eu acredito que o que a gente precisa mesmo nesses dias é de sermos incendiados novamente pelo Senhor. Amém, queridos? Né? Agora cedo pela manhã, a gente teve um episódio aqui perto, né? Eu esqueci de falar que eu vim de longe, né? Eu vim de Ipanema, né? Só que mudaram o nome, deram o nome agora de Vila Norma, né? Para o lugar de onde eu vim. Eu falei, pastor Cifarne, falei, cara, tem heliporto lá no prédio da igreja? Porque eu não costumo ir pregar em lugares de risco, né? Eu vou de helicóptero. Aí ele disse, não, tem uma equipe lá
a Polícia Federal te aguardando para escoltar até o púlpito. Eu fiquei pensando, cara, será que o Silfarne investigou a minha vida e já me denunciou lá para a Polícia Federal e vai me prender? Mas, assim, eu soube de algumas notícias agora de manhã, que às vezes acontece na nossa redondeza, e eu fiquei mais convicto ainda de que o que a igreja precisa nesses dias é de uma paixão tão profunda por Jesus, que a gente olhe para as coisas que estão acontecendo e nós nos coloquemos nessa posição de profetas de Deus, irmãos, para essa geração, amém? Instrumento de Deus que vai olhar o caos que a gente está vivendo e a gente continuar acreditando, a gente continuar junto, a gente continuar orando. Quero dizer uma coisa para os irmãos, sei que vocês já sabem, há muita gente ainda orando no Brasil e nas nações da terra por uma visitação gloriosa do Senhor nesse tempo, amém? Há muita gente, irmãos, ainda acreditando, a história não vai terminar assim, amém? O Brasil não vai terminar assim. Mas, pastor, a Bíblia diz, apostasia, a coisa só vai piorar, a Bíblia diz que é o caos. Sim, toda a história da igreja, toda a história das nações, nos momentos de maior caos, de maior desespero, nos momentos mais difíceis, foram os momentos ideais para Deus manifestar a sua glória, foram os momentos favoráveis para a igreja voltar a colocar a cara no chão e dizer, Senhor, aviva a tua obra novamente, Senhor. A tua palavra diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, amém? Então nessa manhã o que eu quero compartilhar com vocês, mais do que uma pregação, eu escrevo muita coisa, mas não falo nem 10% do que eu escrevo, né? Mas eu quero compartilhar mais do que uma palavra, eu quero compartilhar o meu coração com vocês. Enquanto vocês estiverem me ouvindo, gostaria que vocês arrancassem o que está dentro do meu coração, porque o meu coração é um coração de lágrimas, o meu coração é um coração de gemido pelo Brasil, por um avivamento na nossa nação, por uma mudança no Rio de Janeiro. A gente olha para o Rio de Janeiro, a gente pensa assim, Deus vai ter jeito. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, vai ter jeito sim, irmãos. Deus não abandonou essa cidade, não abandonou a nossa nação à sua própria sorte, sabe? Deus não se esqueceu de nós, Deus não se esqueceu de você. Deus é um pai de amor, inteligente, misericordioso, um planejador, um estrategista poderoso. E Deus continua honrando aquela palavra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sabe? Deus é um Deus que ama a sua palavra e Ele vai cumprir a sua palavra na igreja nesse tempo. Você crê? Vem comigo, irmãos, nessa compreensão, amém? Concorda comigo? Vamos alimentar essa fé? Eu creio nisso, irmãos. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 17 anos e eu não vi muita coisa, mas eu já vi alguma coisa acontecer. Eu estou com 60. Eu já vi algumas ondas no Brasil, já vi algumas ondas do agir de Deus em alguns lugares do mundo. E meu coração está gemendo nesses dias por uma manifestação viva do Senhor na nossa nação, na nossa cidade. Eu quero dizer uma coisa para vocês, enquanto eu orava durante a semana, estava vindo aqui o pastor falando, avisando, falando sobre missões. Deus colocou um peso muito grande no meu coração pelo pastor Silfarne, pela pastora Patrícia, porque essa igreja local aqui não é apenas mais uma igreja local. Essa é uma igreja para a cidade e essa é uma igreja para as nações e a qualquer momento esse lugar vai ser impactado por uma gloriosa visitação do Senhor, irmãos. Esse lugar vai ser sacudido. O irmão que fez aqui a oferta, né? Ele usou essas duas palavrinhas, avivados, sacudidos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, só um texto básico no livro do profeta Abacuque. Nós não vamos discorrer basicamente, essencialmente no texto que vamos ler, mas é apenas um texto para dar sustentação à palavra que está no meu coração nessa manhã, e eu gostaria que os profetas e os intercessores dessa casa estivessem orando por mim, porque meu coração está muito quebrado nessa manhã, e eu preciso compartilhar o meu coração com vocês nessa manhã, amém? Eu creio no avivamento para os nossos dias. Eu estive numa cidade em 2010 chamada Almolonga, no interior da Guatemala. Nesse tempo, aqui na Vila Norma, a gente pegava umas fitas de videocassete e passava para a igreja sobre os avivamentos que vinham acontecendo nas nações ao longo da história, desde os dias de Atos dos Apóstolos
até os nossos dias. E aí, quando eu me transferi aqui para Vila Norma, eu morava no centro de Caxias, e eu conheci Vila Norma há 1982 e 1983, de lá para cá. Isso aqui era um brejo só, mato, lama, sem iluminação, sem coleta de lixo decente, sem nenhuma rua asfaltada, quase todos os dias, irmãos. Não sei se vocês conhecem a história, quase todos os dias tinha pelo menos um homicídio nessa região aqui, que compreende aqui onde nós estamos, ali, a Vila Norma, indo para Nilópolis, indo para São João de Meriti. Quantas vezes nós saímos correndo das ruas, saindo de reuniões por causa de conflito, de homens armados, de tráfico de drogas. E desde aquela época eu dizia assim: Senhor, Tu pode nos entregar esse lugar, Tu pode nos entregar para a igreja esse lugar pode ser transformado socialmente, espiritualmente, as famílias desse lugar podem ter esperança. E uma das fitas de videocassete que a gente passava para a igreja era o avivamento de Almolonga. Eu nunca imaginei que anos depois, 2010, eu fosse pisar na Guatemala e fosse até a cidade de Almolonga, para ver com os meus próprios olhos um lugar dominado por miséria, por violência, por abuso, por abandono, um lugar ter se transformado num lugar literalmente sarado. Você imagina o que é isso? Chegar numa cidade e perguntar: tem desempregado aqui? Não. Chegou em 5 dias, pode não ter um emprego dos sonhos, mas tem trabalho. Tem delegacia de polícia aqui? Não. Tem agora um pequeno escritório, um comissariado, para registrar alguma possível ocorrência, porque não tem tido ocorrência de violência nessa cidade já há 2 décadas. Tem fome, tem miséria aqui? Não. Aqui Deus literalmente sarou a nossa terra. Eu vou te mostrar. E aí me levaram num tipo de um Ceasa da cidade. E eles diziam assim: olha, nós saíamos daqui com 4 caminhões por semana para fazer distribuição de hortifruti para a nossa região, e agora Almolonga se tornou o maior centro de exportação de hortifruti para toda a América Central. Nós saímos com 40 carretas de hortifruti por semana. Eu vou te levar lá. Eu não conseguia parar de chorar naquele Ceasa, porque como é que você tem que segurar um tomate com as 2 mãos? Como você precisa de 2 homens para segurar uma abóbora gigantesca? Como você pega um pé de coentro enorme? Como você pega milho, frutas que você tem que segurar com as 2 mãos, escorar no abdômen? E eles diziam: aqui, pastor, Deus literalmente sarou a nossa terra. Não tem fome, não tem miséria, não tem homicídio, não tem derramamento de sangue. Um pastor precisou construir um prédio como esse, e ele precisava de $50 mil. Em uma semana, os pastores da cidade se reuniram e levantaram $50 mil em uma semana e entregaram na mão do pastor para que ele pudesse fazer o lugar de culto de adoração. Você está compreendendo o que eu quero transmitir para os irmãos aqui nessa manhã? Os irmãos estão entendendo? Queridos, Deus ama ainda o Brasil, Deus ama o Rio de Janeiro, Deus ama a nossa cidade. Há uma igreja que está orando. A qualquer momento, no meio do caos, nós vamos ouvir o barulho dos ossos se aproximando. A qualquer momento, nós vamos ouvir a voz profética da igreja ecoando no meio desse caos enorme do Rio de Janeiro. A glória de Deus vai se manifestar nessa cidade. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Você crê como sinal de fé? Amém? Como sinal de esperança? Amém, queridos? Eu creio. Essa igreja não está organizada aqui, irmãos, pedagógica, didaticamente. Essa igreja não tem um ministério de ensino. Essa igreja não tem aqui um ministério, 5 ministérios se organizando só para cumprir um protocolo, só para cumprir o que a igreja evangélica faz. Deus não chamou o pastor Silfarne, pastora Patrícia, Deus não escolheu vocês para simplesmente a gente completar o nosso papel no cenário da igreja evangélica de uma cidade, não. Deus nos chamou e nos deu uma autoridade profética para mudar realidades, para salvar famílias, para impactar uma região, para resgatar e sarar uma terra para Ele. Você acredita nisso? Amém?
Nós não estamos trabalhando, irmãos, para cumprir uma agenda, para cumprir simplesmente um projeto de igreja. Nós estamos trabalhando para que venha o reino, para que Jesus reine agora, enquanto Ele não vem para governar as nações, mas que Ele vem agora, através da minha vida, da sua vida, e queime o nosso coração de paixão por Ele, e o reino dEle se estabeleça. Amém? Você crê nisso? Amém? Abacuque capítulo 3, o coração do profeta Abacuque está assim, parecido com o nosso. Abacuque está diante de uma notícia de ameaça, de mais um contexto de que Israel poderia ser punido como nação, corrigido como nação, ameaça inimiga. E ele se coloca numa posição, numa postura, ele sobe para uma torre de oração, e ele vai orar, e quando ele vê a ameaça do perigo, o coração do profeta é tomado por esse clamor, e diz assim o texto: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, irmãos? Acompanhou esse texto? Amém? Eu creio que é esse o coração que o Senhor está repartindo com a igreja nesses últimos dias. Essa semana eu estava ouvindo a palavra de um evangelista, de um pastor bem conhecido, e ele estava informando sobre uma rede internacional de profetas e de intercessores que estão orando pelo mundo. E agora, depois da pandemia, parece que se intensificou essa fome de oração por uma direção de Deus dada à igreja para esse tempo do fim. E crianças estão sendo como que vozes ratificadoras das palavras proféticas e das palavras de revelação que têm sido liberadas para esse conjunto de homens e mulheres que estão orando. E é como que se eles anotassem uma agenda, eles se reúnem para orar, necessariamente muitas vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas orando, até que Deus traga impressões, Deus traga a palavra de conhecimento. E quando eles começam a anotar, eles chegaram à conclusão que muitas dessas reuniões, as palavras que têm sido entregues para os profetas e para os intercessores, quando eles abrem o caderno de anotação para falar, tudo que é escrito, que é entregue, quando se começa a ler, há uma semelhança e uma concordância nessas revelações. E as crianças estão sendo levantadas como profetas, estão ratificando o que Deus disse que vai fazer. E uma das palavras que essa rede internacional de oração, de clamor, tem exposto, tem divulgado, é que está chegando o momento de uma visitação de Deus sobre a terra, de uma maneira tão extraordinária que haverá uma colheita de mais de 2 bilhões de pessoas sobre a terra para Cristo. Que o Senhor vai visitar as nações de uma tal maneira que as nações saberão que Deus está visitando o homem, que Deus está visitando a terra, e esse avivamento durará aproximadamente 2 a 3 décadas, porque Deus vai sacudir as nações da terra. Essas são impressões que esses profetas, esses intercessores estão registrando. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o meu coração está ligado nesse espírito, irmãos. Meu coração está afinado e está se harmonizando com esse espírito, porque eu creio que a nossa história não vai terminar assim. Eu creio que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. O dia que eu entreguei minha vida a Jesus, poucos meses depois, só para explicar a vocês por que meu espírito queima por isso, eu estava no aniversário da igreja, eu nasci numa Assembleia de Deus, e num aniversário da igreja, numa das noites, num sábado para o domingo, alguém disse assim: Wagner, vamos orar. Eu falei assim: vamos, vocês vão, nós vamos para o monte orar. E eu disse para minha irmã, eu disse para ela: Cátia, avisa minha mãe que eu não vou para casa, eu vou me chamar para orar aí, nem sei onde é. Dizem que é em Campos Elíseos, lá em Caxias, era uma montanha lá. E eu fui com aquele grupo de pastores e de obreiros orar, e durante aquela noite eu fui impactado pela presença do Senhor. Eu tive a experiência tão propagada nas Assembleias de Deus da época, a experiência do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E eu tive que descer praticamente carregado daquela montanha, e eu fiquei uma semana inteira embriagado com a presença de Deus. Então eu olhava para as pessoas e eu as amava. Eu olhava para a minha família
e eu gemi em oração para que eles pudessem conhecer, experimentar o que eu estava experimentando. Que paz inabalável, que gozo que curava a minha alma já dos meus traumas, das minhas marcas, das minhas lembranças dolorosas de adolescência. Que presença do Espírito Santo avassaladora, curadora, restauradora. Como aquilo foi me transformando num homem que foi aprendendo a amar o Senhor, a amar o Evangelho, a amar Jesus e conhecer Jesus. Quer dizer uma coisa para você, querido, nessa manhã. Não sei qual o nível que você se encontra, não sei como é o seu relacionamento com Deus, não sei como é a sua comunhão com Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa e poderosa. Ele habita dentro de você e Ele quer te proporcionar experiências talvez que você nunca tenha ainda vivenciado. Ele quer fazer coisas extraordinárias no teu caráter, no teu temperamento, na tua maneira de viver, no teu estilo de vida, na tua família. Ele quer fazer coisas assim extraordinárias que você talvez não imagine. Enquanto eu estiver falando, permita que o Espírito Santo ministre isso ao seu coração, amém? Eu creio, irmãos, num avivamento que, em primeiro lugar, vai restabelecer o senhorio de Jesus sobre a igreja. O pastor Silfarne não é um homem só de teoria. Eu sei que muitos de vocês aqui, pastores, nós não somos pessoas apenas de teoria. Nós temos procurado viver um evangelho na sua essência. O que é o evangelho de verdade para a nossa vida? Nós analisamos um pouco a história da igreja ao longo dessas últimas décadas, pelo menos nesses últimos 40, 50 anos. E o que a gente percebe é que é um grande desvio da igreja dessa essência do evangelho. O evangelho, irmãos, é maravilhoso. Estudar a Bíblia continua sendo uma experiência maravilhosa. Sabe, entrar e trancar a nossa porta do nosso quarto, como Jesus disse, vai lá, entra, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A construção desse nosso relacionamento com Jesus, irmãos, ainda é uma coisa extremamente maravilhosa, extremamente valiosa. O que nós estamos percebendo ao longo do tempo é que a igreja, a instituição, falando de um modo geral, vem se desviando dessa essência. E só um avivamento, só uma intervenção poderosa de Deus para agir nessa sequência, nessa direção que a igreja vem tomando de tantas distrações, que vem estabelecendo um sequestro do coração da igreja para aquilo que de fato tem valor, para aquilo que de fato é permanente. Então a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês nessa manhã é que um avivamento é a única maneira de restabelecer o senhorio do noivo sobre a noiva. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim. Jesus deixou uma opção, uma liberdade muito aberta para as pessoas. Se alguém quiser, se alguém decidir vir após mim, tem uma coisa: vai precisar negar-se a si mesmo, vai precisar abrir mão dos seus valores, da sua maneira de viver, do seu estilo de vida próprio, independente. Vai precisar se arrepender da sua vida velha, vai precisar crer em mim como Salvador e como absoluto Senhor da sua vida, vai precisar me seguir todos os dias. Sabe, queridos, é uma experiência contínua, crescente, de aproximação de Jesus todos os dias, mas Jesus não nos obriga a isso. Ele não nos violenta, Ele não viola a nossa liberdade. Desde o início, Jesus deixou bem claro: se alguém quiser vir após mim, vai precisar negar a si mesmo, vai precisar assumir as consequências todos os dias dessa decisão, ou seja, vai ter que tomar a sua cruz, e vai ter que perseverar até o fim. Em uma palavra simples, ele diz: vai precisar me seguir. Você está conseguindo me acompanhar aqui nessa manhã, amém? Eu acredito que a gente precisa de um avivamento tão poderoso, porque nós precisamos de um quebrantamento tão profundo de vontade, de maneira que no altar do nosso coração só haverá lugar para um trono que Jesus vai estar sentado nele. Sabe por quê, queridos? Com todo respeito, e por isso que eu pedi para vocês compartilharem o meu coração nessa manhã e não pensar na pregação. Com todo respeito, muitos de nós nos enchemos de muitas vontades. Muitos de nós estabelecemos para nós prioridades que não têm prioridade com a essência do Evangelho.
Muitos de nós misturamos a nossa escala de valores, a nossa maneira de viver, nós a mesclamos com o que diz a Bíblia. E nós criamos áreas da nossa vida independentes do governo, do senhorio de Jesus, queridos. E para a gente fazer diferença nesse mundo, para a gente entrar na eternidade, não é possível que seja dessa maneira. Você está conseguindo me entender? Posso ouvir um amém? Mais do que pregar uma palavra, eu preciso ser profeta para vocês nessa manhã, porque é isso que queima o meu coração quase todos os dias. Ou Jesus é o Senhor absoluto da minha vida e da sua vida, ou Jesus não é Senhor da minha vida e da sua vida. Deus não aceita que nós não sejamos exclusivamente dEle. Ele é Senhor, Ele nos ama, e a vontade dEle continua sendo uma vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida, na nossa integridade, na integralidade. Não há nenhuma área da nossa vida que eu e você possamos fazer uma escolha melhor do que a vontade de Deus. Não há absolutamente nenhum detalhe da nossa vida que possa escapar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você recebe isso nessa manhã? Então o trono do nosso coração, queridos, precisa ter um só rei. Ou seja, ele não abre mão de mim e de você, porque ele tem ciúme de mim e de você. Eu me sinto tão amado por Jesus, e eu preciso compartilhar isso com você, o nível do quanto nós nos sentimos amados por Ele. A nossa compreensão de paternidade, o quanto Deus é um Pai pleno, perfeito, o quanto Ele nos ama como Pai. Essa compreensão nos fará tirar de tudo do nosso coração que não tem a ver com Ele. É difícil alguma coisa para você no Evangelho? Permita que Jesus ocupe a primazia no trono do seu coração. É difícil para você entregar alguma coisa? Decida entregar tudo nessa manhã, porque nós temos nos distraído, queridos, com muitas coisas, e de uma maneira muito imperceptível, nós permitimos que elas fossem levadas para o nosso coração, e nós devemos tirá-las de lá, de dentro do nosso coração hoje. Você quer crer assim comigo nessa manhã, meu irmão? Amém? É preparar um odre novo para o vinho novo. E a gente vai precisar de resgatar e de restaurar um nível de renúncia e de entrega totais da nossa vida. Em resumo, irmãos, é morrer para si mesmo e viver para Ele. Amém? Então, um avivamento que restabelece o senhorio de Jesus, um avivamento que traz um peso pela santidade de Deus para a nossa vida. A gente está tão cheio de informações, a gente tem tanta coisa hoje que o nosso cérebro nem foi preparado, nem tem condição de processar o tamanho de informação que a gente recebe, a quantidade de coisas que a gente quer assistir, que a gente quer estar inteirado. Sabe, há uma influência tão forte do relativismo moral, ético na sociedade e no meio evangélico, no arraial evangélico, que muitos de nós temos estado muitas vezes confusos sobre que direção tomar, do que acreditar, como interpretar. Por isso que uma igreja tem um ministério de ensino forte e tem uma direção profética para dar destino à igreja, sem a igreja se afastar da verdade. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa de uma manifestação de Deus, uma unção, uma vida de Deus tão forte dentro de nós, que nós não misturemos a nossa vida com aquilo que não é verdade, com aquilo que não tem a ver com o Evangelho, sabe? Se entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos a Bíblia como nossa regra absoluta de fé, de prática, de condução da nossa vida e de destino para a nossa vida. Embora a Bíblia seja um livro poderosamente rico de revelação e de necessidade da gente estudar, é diferente de ser atualizada. Não tem nada na Bíblia, irmão, que precisa ser atualizado. Não tem nenhuma verdade fundamental da Bíblia, sabe, nebulosa, difícil de entender, que ela precise de uma nova interpretação. O Evangelho é simples, ao mesmo tempo que é rico, ao mesmo tempo que demanda estudar com profundidade e é inesgotável de revelação. Jesus deixou tudo muito claro, muito transparente, para que a pessoa mais simples possa crer nele, possa ouvir o Evangelho e possa se converter de todo o coração.
Então nós não precisamos de atualizar a Bíblia, nós não precisamos de contextualizar a Bíblia, nós não precisamos de aculturar a Bíblia da maneira como se anda dizendo, nós precisamos de uma vida batizada na santidade de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Sabe, Jesus nos salvou, nos deu certeza de uma vida eterna, começamos uma vida nova, e Ele iniciou em nós, pelo Espírito Santo, um processo chamado regeneração. E Ele começou a mudar o nosso caráter, Ele começou a alinhar a nossa maneira de crer, de pensar com o coração do Pai. Ele veio e Ele disse, tudo que eu disse para vocês, tudo que eu vos ensinei, eu falei e eu fiz conforme o meu Pai me mandou, conforme o meu Pai me orientou. Então Jesus estabeleceu para nós uma nova vida, não há por que a gente relativizar absolutamente nada. A Bíblia é poderosa para nos transformar, a verdade do Evangelho é poderosa para nos lavar, nos limpar, nos santificar, nos libertar, formar em nós um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Não precisamos inventar absolutamente mais nada. Aleluia! É simples e prazeroso. É difícil, mas é fortalecedor. É desafiador, mas é possível viver o Evangelho como o Evangelho é. Se você crê comigo, concorda? Posso ouvir um amém, irmãos? Eu me lembro da história de Jael, essa tentação da gente ficar dividido. Me lembro dos tempos lá de Josué, quando estavam partindo para conquistar a terra, ele teve que reunir o povo e dizer, olha, a gente tem que tomar uma decisão. Desde o nosso passado, lá dos nossos pais, lá desde Tera, lá desde Abraão, desde os nossos ancestrais, ao longo de todo esse tempo, até a gente ir para o Egito, agora na nossa trajetória no deserto, nós fomos influenciados pelas culturas desse tempo, mas hoje eu quero decidir uma coisa com vocês, a gente tem que definir para onde nós vamos, a quem a gente vai obedecer. Decidam que tipo de Deus vocês querem servir. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe, o povo fez juramento depois da palavra de Josué. Eles reafirmaram pelo menos 2, 3 vezes, não, nós serviremos o Deus de Israel. Nós vamos amar o Deus de Israel. Não, nós estamos junto com o Deus de Israel. Não, nós nos lembramos do que o Senhor fez por nós, por nossa nação. Não, nós vamos com Ele até o fim. Não, não há nenhuma possibilidade. Aí Josué, mais lá no finalzinho do capítulo 24, ele diz assim, gente, não podereis servir ao Senhor e a outros deuses. E eles dizem, não, então vamos fazer uma aliança, e faz uma aliança, e faz um altar, e faz um memorial. Logo lá na frente, depois de possuírem parte da terra, diz a palavra que aquela geração passou, e se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Como que pode, queridos, a gente não transmitir para uma outra geração tudo que Deus fez na geração anterior? Mas diz a palavra que surgiu uma outra geração, depois foi sua geração, e uma geração se levantou que não conhecia o Senhor, e eles abandonaram o Senhor. Pastor, o que você quer dizer para nós nessa manhã? Eu quero dizer, querido, que Deus quer você e a mim para Ele com exclusividade. Sabe, a igreja que vai mexer com uma cidade, a igreja que vai mexer com uma geração, é uma igreja que Jesus está impregnado nela. É uma igreja tão apaixonada e tão impregnada por Jesus, que as pessoas vão querer nos ouvir. As pessoas vão querer beber da água que você está bebendo, meu irmão. As pessoas vão querer ouvir o motivo da sua fé. Elas vão entender e vão ser atraídas pelo que atraiu você para sair de casa nessa manhã, para estar num culto. Nossos cultos não serão os mesmos, nossas reuniões não serão as mesmas. Eu repito, eu reitero, irmãos, há muita gente orando, algo tremendo, extraordinário está perto de acontecer. Eu creio, você crê comigo, amém? Mas não é só Josué não, Elias também, seca, vergonha, o povo foi atrás de Baal, Astarote, Aserá, povo que experimentou as maravilhas do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo que experimentou a história de Moisés, o povo que Deus dá uma terra e faz deles propriedade peculiar entre as nações, o povo que começa a construir o maior exército da terra, a maior economia da terra, o povo que era para ser modelo e luz para as nações, está de novo o povo aqui se dividindo, está de novo o povo aqui voltando atrás. Então Deus corrige mais uma vez a nação, e Deus manda seca, e Deus levanta Elias, e no final da seca, qual é a palavra de Elias para eles, irmãos?
Qual é a palavra? Decidam. Se Baal é Deus, vocês encontraram um Deus melhor. Vocês encontraram uma maneira de viver melhor. Vocês acharam um culto melhor, acharam um lugar melhor, acharam uma maneira de se relacionar com a divindade. E a preocupação de Deus sempre foi, mais do que divindade, foi se revelar como Pai. Porque a tendência nossa é sempre estar atrás de um Deus para resolver problema, para resolver a nossa vida, para fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Para tomar sempre as nossas dores, tomar sempre responsabilidades que são nossas. O ser humano viveu assim a vida inteira, está atrás de um Deus, de uma divindade. Mas, queridos, depois que a gente tem uma revelação de quem Deus é, de que Ele é Pai, a paternidade dEle, sabe, na luta ou na bonança, na perda ou na conquista, na alegria ou na tristeza, na dor ou na falta ou no consolo, nós o conservamos como um Pai absoluto, e nós o amamos, e nós vivemos o que Paulo disse: nada poderá me separar do amor de Deus. Se você vai aplaudir, dá um aplauso muito forte ao Senhor nessa manhã, amém? Aleluia. Se Baal é Deus, segue Baal então. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se o Senhor é Deus, sigam ao Senhor exclusivamente, absolutamente, amém? Tiago capítulo 4, irmão, diz que Deus tem ciúme de mim, tem ciúme de você. Eu fico pensando, eu era tão traumatizado pela ausência de pai, e meu pai viajava muito, e eu era tão marcado, eu passava horas debaixo de um móvel chorando, minha mãe tinha que me arrastar de lá. E eu tinha uma imagem tão distorcida de Deus, provavelmente pela falta de presença de um pai. Fui ter uma relação de mais intimidade com o pai, nunca foi conflituosa, nunca foi, sabe, nada traumático, mas a ausência era traumática. E eu fiquei pensando ao longo do tempo como o Evangelho me curou e como Deus me amou. E eu fico pensando, quando olho para a Bíblia, eu digo, o que? Esse cara aqui, Jesus, tem ciúme de mim. Deus tem ciúme de mim. Deus disse para Israel que tinha ciúme deles. Deus ficou tão chocado com os desvios e com as idolatrias de Israel, através de Jeremias. Uma vez Deus disse: olha, Deus está chocado. Vocês conseguem perceber na humanidade de vocês um Deus que fica chocado? Pois bem, então ouçam-me. Jeremias diz a Israel: Deus está chocado com a idolatria de vocês. Deus está dizendo que nem as nações pagãs à volta da gente cometeram idolatria e desprezo por Ele nesse nível. E Jeremias disse: vou dar uma ilustração para vocês o que diz o Senhor, que vocês fizeram duas maldades absurdas. A primeira, vocês deixaram a Ele. E a segunda, vocês cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Pastor Wagner, o que você quer falar conosco nessa manhã, irmãos? Eu quero dizer para você, para mim, como pode pessoas tão ruins como nós, como pode pessoas com cada história, cada um aqui tem uma história particular, uma história sua, como pode um cara marcado, um menino ferido como eu, cheio de trauma, de complexo de inferioridade, tomado de sentimento de inadequação, de solidão, sabe, de ausência de pai, como pode o Evangelho entrar, transformar, e hoje eu posso abrir a minha boca e dizer: Pai, Abba, Pai. E a gente pode botar uma música e lembrar que o Deus criador de tudo isso que está aí. Você já parou para fazer um pouco de contemplação das praias, das montanhas, o cântico dos pássaros, a vegetação, a lua à noite, as estrelas, a chuva? Que Deus é esse, irmão? Você pode ir a Ele e dizer assim: Abba, Pai, Paizinho, papai, vim me encontrar contigo aqui agora, quero orar, quero conversar contigo, quero desfrutar da nossa relação, porque Tu és real para mim. Quero a Tua presença que me sara, que me fortalece, que me renova. Você já parou para pensar nisso? Deus não abre mão de mim e de você, meu irmão. Deus é um Deus ciumento. Ele quer estreitar essa relação comigo e com você. Finalizando esse ponto, você lembra da igreja de Laodiceia, de Apocalipse? Jesus está falando para a igreja, não está falando para a gente que não conhece Ele. Jesus está falando assim: olha, vocês estão mornos,
Quisera, Deus, que vocês fossem frio ou quente, mas vocês estão mornos e isso está me provocando náuseas. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: embora eu ame vocês, a postura de vocês, o comportamento de vocês em relação a mim me incomoda, porque vocês tiveram uma queda absurda, uma queda horrível, vocês abandonaram a essência do amor por mim. Vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus falou isso para Éfeso, e Jesus está dizendo para Laodiceia: saiam dessa mornidão. Sabe, você já parou para pensar na sua vida, se o Senhor olhar para você hoje, como é que é o seu coração hoje? É um coração quente de amor por Jesus? Sabe, querido, porque não basta você vir para cá para a reunião, não basta a gente cumprir um compromisso, a gente precisa de paixão. Aleluia. Sabe, nós não abraçamos a religião evangélica, nós não aderimos à igreja evangélica, instituição. Nós somos a família de Deus nessa terra. Nós somos o edifício de Deus que toda a terra precisa ver sendo construído. Nós somos a lavoura do Senhor. Nós somos o exército de Jesus nessa geração. Você entende isso, irmão? Amém? Então nós não precisamos de uma nova unção, nós precisamos de uma nova posição. A unção não envelhece, o que envelhece é a nossa postura. Sabe, o vinho novo, ele não acaba. O problema é que a gente deixa o odre envelhecer e nem sempre a gente está pronto para receber o vinho novo. Mas nós precisamos de um avivamento que traz esse profundo senso de santidade, de que Jesus mudou a minha vida, mudou a sua vida, e quando eu falo do amor dele para alguém, eu falo do que está acontecendo na minha vida todo dia. Amém? Terceiro lugar, irmãos, nós precisamos de um avivamento que traz um peso de compaixão. Como é que a gente está se sentindo diante das coisas que a gente ouve e que a gente vê? Porque Mateus capítulo 9 diz que Jesus percorria todas as cidades, povoados, e ele parava para ensinar nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, e diz a palavra que ele ia curando toda sorte de enfermidade. Versículo 36 diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você veio para cá hoje, eu não sei, você veio de carro, veio andando, você volta para casa, vai trabalhar, vai para a faculdade, volta, assiste algumas coisas na internet, o que você está vendo, o que você está ouvindo, irmão, que percepção você está tendo da sociedade que você está vivendo? O que você vê? Quais são os seus olhos? Qual o olhar que você tem? Porque alguns de nós, a gente olha e não percebe mais nada. Alguns de nós, a gente olha e parece que a gente está anestesiado. Ah, pastor, se eu for olhar e se eu for sentir, minha alma vai ser um lixo, vou acumular lixo, mas é nesse sentido que eu estou me referindo. Eu estou me referindo qual é o nosso olhar para a sociedade, porque muitos de nós, irmãos, somos muito indiferentes a observar a tragédia em que o mundo mergulhou, e muitos de nós a gente não consegue nem orar. A gente olha, não vê nada, e como não vê nada, a gente não consegue nem orar. A gente está, alguns de nós, não entendam, não interprete como acusação, mas como um alerta nessa manhã. Alguns de nós têm um coração assim como Jonas, né? É para destruir Nínive, que bom. Esse povo não vale nada, eu vou lá, é para pregar que tu vai julgar a cidade, né? Alguns de nós, às vezes, têm o coração de Jonas, é isso mesmo, né? Tem que matar, tem que arrebentar, tem que chegar com o pé na porta, tem que jogar bomba mesmo, é isso mesmo, morreu porque merecia, está assim porque fez alguma coisa. A gente usa até a Bíblia, né? Distorce. A própria Bíblia diz que o homem semeia, colhe o que semeia. A própria Bíblia diz, se o homem bom que faz aqui colhe, que dirá o homem mau. E a gente anestesia o nosso coração por causa de um olhar equivocado do que está acontecendo à nossa volta. Sabe, Jesus chegou numa sociedade, num cenário horrível, muita gente doente na rua, lepra, muita gente fisicamente deficiente, muita gente sofrendo depressão nacional, opressão, escravidão política, econômica, territorial, uma Israel acabada, econômica, espiritualmente falando, um culto prostituído, sacerdotes prostituídos.
sinagogas com uma tendência completamente pervertida. Jesus chegou nesse cenário, irmãos. Quando Jesus olhou isso, diz a Bíblia que Jesus teve compaixão. Quantos aqui, irmãos, querem ter um coração tomado por compaixão? A diferença de Jonas para Abraão, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. Jonas diz para Deus, não é para destruir, então destrói. Quando Deus fala para Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão diz assim, mas Senhor, e se eu orar? Abraão, se você vai destruir Sodoma e Gomorra, vou, mas Senhor, e se eu orar? Quantos ainda acreditam, irmãos, no poder da oração, amém? Quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus chora de ver Jerusalém, Jerusalém. A gente se emociona com a música, né, de Jerusalém. Eu imagino que Jesus deve ter sido tomado por esse tipo de choro, porque os estudiosos dos originais dizem que quando ele chora por Jerusalém, foi um choro de convulsão. Tu imagina Jesus chorando descontroladamente? Os originais dizem que foi um choro com gemido e dor, pela visão que ele teve do momento e a visão futura de Jerusalém. Precisamos, irmãos, de um avivamento tão forte no nosso coração, que a gente volte a olhar para o Brasil e a gente diga assim, vamos orar. Não, vamos orar um pouco mais. Não vamos orar até Deus nos dar um destino, uma estratégia. Não vamos orar até Ele nos batizar com um batismo de amor. Orar pelas nações. O pastor Cifarne estava falando aqui, eu fiquei pensando, gente, que coisa... Será que a gente está percebendo esse tempo que a gente está vivendo, que há um clamor das nações por Jesus, e há uma profecia para o Brasil em relação às nações? O Senhor vai sacudir ainda a igreja brasileira. Eu ouvi isso, eu tenho quase que certeza que o pastor Cifarne também ouviu. Quando nós éramos meninos, adolescentes, quando entregamos a vida para Jesus, nós ouvíamos profecias, palavras de conhecimento que dizia que Deus ainda ia preparar o Brasil e que sairia do Brasil uma fonte para saciar as nações da terra. E a gente fica pensando, pastor, mas o que a gente está vendo é caos. Sim, irmãos, Deus é especialista em tratar conosco nos momentos de caos, de perseguição, de desespero, de luta. Deus é poderoso para fazer com que eu e você sejamos um exército no meio de um grande cemitério. Está entendendo? Posso ouvir um amém? Um avivamento, irmãos, tão poderoso que vai nos fazer repensar a eternidade. Pastor Wagner, o que é isso que você está falando? Você já leu Apocalipse capítulo 21, João está dizendo, eu vi um novo céu e uma nova terra. Ele diz que viu uma cidade, ele dá descrições da cidade. Ele viu tronos, ele viu juízes. Apocalipse 21, 1 e 2. Apocalipse também 23 e 24. Fala de como as nações vão andar. Apocalipse fala, irmão, que o reino vindouro é um reino de justiça, paz e alegria extasiante. Vai lá depois do versículo 27 até 22 ao 27 de Apocalipse 21. Capítulo 22 fala da árvore da vida, fala de cura para as nações. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a gente tem uma visão muito subjetiva e muito espiritualizada do futuro. Você está pensando que a eternidade a gente vai ser como um anjinho que vai voar em cima de uma nuvem tocando uma harpa? Não. Se eu estiver falando alguma heresia aqui, o pastor Cifarne vai consertar depois. Eu creio no que diz Apocalipse, eu creio no que diz os profetas, eu creio no que diz Salmos, eu creio no que diz Jesus em Mateus, que haverá um novo céu e uma nova terra. Você acha que Satanás surpreendeu Deus lá no Éden, irmão? Você acha que Satanás deu uma rasteira em Adão e Deus foi fazer uma reunião com o conselho angelical para saber o que ele ia fazer depois? Alguém aqui pode ter a ilusão de pensar de que Deus tem dúvida de alguma coisa, que Deus tem algum sentimento de insegurança, que Deus tem algum plano B, que Deus é pego de surpresa? Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a gente precisa de um avivamento que vai nos fazer repensar a eternidade. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, com isso eu quero dizer o seguinte: há uma organização social já perfeita, preparada pelo Senhor.
tudo já está pronto pelo Senhor, um novo céu e uma nova terra. O apóstolo Pedro diz que os elementos se desfarão em fogo, que esse planeta será purificado. Pedro diz que esse planeta será reorganizado, que Deus vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, que essa terra será transformada com poder e glória. E ele diz: nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Ou você acha que eu e você vamos ressuscitar num corpo glorioso, imortal, incorruptível, para quê? Para ficar pairando no ar, ficar pairando no universo? Deus tem um plano glorioso para mim, para você, desde agora e muito mais ainda para a eternidade. Você está conseguindo me acompanhar, amém? O apóstolo Paulo disse que nós vamos julgar os anjos, irmãos. Eu fico pensando, será que eu teria oportunidade de julgar a potestade que atua na Baixada Fluminense, naquele grande dia? A Bíblia diz que os apóstolos sentarão em tronos e eles vão julgar as nações com cetro de justiça. Jesus diz em Apocalipse, pelo menos umas 2 ou 3 vezes: ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, e vai julgar as nações. O que eu quero dizer? Que eu e você, a gente tem que desapegar, irmãos. Ah, pastor, não tem tempo para orar. Tem tempo para orar sim, irmão. As redes sociais nos denunciam, a gente tem tempo de orar sim. Ah, eu não tenho tempo de participar da atividade A, B, C da igreja. Depende, você pode nem ter tempo. Mas se o teu coração queimar por Jesus, você vira um leão, você vira uma leoa e você se supera. E não é ativismo religioso de estar em tudo que é atividade da igreja, não. É com ordem, com organização da nossa família, mas sobretudo com batismo de paixão. Você recebe isso, amém? A Bíblia diz que nós vamos administrar cidades e nações. A Bíblia diz que Deus nos deu e nos dará autoridade para governar reinos e nações. Então nós precisamos olhar para o que Deus nos prometeu e nos desapegar de coisas que têm sido laços para a nossa vida nesse momento. Alguns de nós têm sido capturados por tanto ativismo, por tanta coisa, que o nosso coração, sem perceber, se apegou a coisas, quando é para nós usarmos as coisas. Fomos tão abençoados pelo Senhor em tantas áreas da nossa vida, e alguns de nós deixamos que essas áreas das nossas vidas capturassem a nossa principal paixão, a nossa principal prioridade. Você está conseguindo me acompanhar? Amém? Então nessa manhã, não há materialismo. Nessa manhã, não as prioridades invertidas. Nessa manhã, desapego a coisas que são lícitas, mas que não convêm. Desapego a coisas e situações que nos são permitidas, mas que nos roubam lenta e gradativamente a nossa paixão por Jesus. Um avivamento que nos faz queimar por Jesus. Eu começo a terminar aqui. Pastor, que é isso? Queimar por Jesus? É, irmão, queimar por Jesus. Não basta simplesmente ser fiel. Não basta simplesmente vir à reunião. Não basta simplesmente participar disso, daquilo, outro. Não basta simplesmente ser ativo. Eu preciso queimar por Jesus. Lembra da palavra para Éfeso? Vocês estão bem organizados. Vocês têm uma doutrina bem organizada. Vocês têm uma liderança eclesiástica bem organizada. Vocês rejeitam todo tipo de heresia. Vocês repudiam todo tipo de influência maligna. Mas eu tenho com vocês uma coisa que vocês deixaram: o amor com que vocês faziam todas essas coisas. Um avivamento tão poderoso que eu e você vamos voltar a queimar por Jesus. Quem sabe como um dia a gente nunca queimou, ou quem sabe um dia como a gente queimou, e mais do que a maneira como a gente já queimou por Jesus um dia. Pastor, o que você quer está falando sobre isso? Eu estou falando, irmão, de um amor tão grande por Jesus, que a minha vida e a sua vida é completamente dele. Não é porque o pastor da igreja diz que você tem que fazer, diz que você tem que estar. É porque você ama tanto Jesus, que aí você expressa o seu amor por Jesus, entendendo que o pastor da igreja está dando destino para você, porque o pastor da igreja te ama também. Porque o líder também ama Jesus e quer te ver muito bem. Então é um amor por Jesus, irmão, sabe, que nos faz morrer para esse mundo todo dia e viver para Ele todo dia. É amar intensamente. Os irmãos acham que é fácil amar a Deus acima de todas as coisas?
Eu particularmente tenho aprendido, pastor Márcio, que não é fácil amar o Senhor acima de todas as coisas. Se fosse fácil, não seria um mandamento. Lembra dos escribas? Senhor, qual o principal mandamento? Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Se fosse simples e fácil, não seria um mandamento. Se fosse simples e fácil, Paulo disse à igreja de Corinto, terminando uma das suas cartas, ele disse, olha, todo aquele que não ama Jesus seja anátema. Então amar a Jesus, queimar por Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque demanda uma entrega minha e sua, absoluta, do nosso coração, sem reserva. Lembra de Pedro, quando encontra com eles na praia, encontra com os discípulos e se dirige a Pedro, Jesus se dirige a Pedro, Pedro, você me ama? Já estudou essa passagem, os tipos de amor que estão ali? Pedro responde a Jesus com o amor que ele prometeu e ele não entregou, pastor Silfar. Lembra de Pedro? Para onde você for, eu vou para Jerusalém, serei entregue na mão dos sacerdotes. Não vai te acontecer nada disso. E Jesus olha para Pedro, nem dá uma ordem a Satanás, que o estavam influenciando, para trás de mim, Satanás, não cogita das coisas de Deus, mas da coisa dos homens. E Pedro insiste pelo menos 2, 3 vezes, nada, para onde tu for, eu vou contigo. Alguém vai me trair, eu não vou trair, eu morro contigo, eu vou contigo até o fim. E Pedro prometeu um amor, irmãos, e entregou outro. O que você quer dizer? Eu quero dizer que a gente precisa de um avivamento tão intenso nesses dias, que a gente honre, e que a gente cumpra, e que a gente entregue a Jesus o amor que a gente prometeu a Ele. Posso ouvir, irmãos, amém, se você está entendendo? Queimar por Jesus, queimar pela presença de Deus, sabe? Queimar por um relacionamento tão estreito com o Senhor, que a minha consciência, a consciência todos os dias, quando a gente acorda, a gente pode dizer, Senhor, muito obrigado por mais um dia que eu acordei e eu estou respirando. Você acordar todos os dias de manhã e você pode dizer, Pai, bom dia. Jesus, meu Salvador, meu Libertador, bom dia. Espírito Santo, que bom te ter vivendo dentro de mim. Bom dia, Espírito Santo. Eu acordei com vida e eu vou celebrar esse dia na tua presença. Senhor, não me deixa viver sem a tua presença. Irmãos, que experiência Moisés teve, que o cara ainda queria ver a face de Deus. Que a Bíblia diz que lá no finalzinho Deus chama ele para o monte, chama os 70 anciãos, chama Moisés, chama Arão, Nadab e Abiú. Não sei se você já leu isso em Êxodo capítulo 24, lê lá, ele sobe para uma montanha e o piso, o chão debaixo dos pés deles era como que safira e brilhava como o céu, e a Bíblia diz que eles comeram e eles viram o Senhor. Para estudar isso. 7 dias depois, Deus diz para Moisés, deixa todo mundo aí, fala para o povo lá não se chegar nem perto do monte, fala para eles que subiram, fica todo mundo aí, vem só você agora e sobe. E diz que Moisés entrou numa nuvem e 40 dias e 40 noites ele esteve lá. Como é que um cara que tem experiências dessa com Deus, ele diz ainda que quer ver a face do Senhor? Pastor, o que você quer dizer? Queridos, eu quero dizer que eu e você precisamos de um avivamento, que a fome e a sede da presença de Deus volte a tomar conta do nosso coração, amém, irmãos? Uma sede e uma fome insaciável por Jesus, pelo reino de Deus, pelo Evangelho, pela palavra, fome e sede da presença de Deus, lembrar o Deus que eu tenho, que você tem, dizer, Deus, faz outra vez, vem de novo. Lembra de Isaías capítulo 64, quando ele viu Israel numa condição de novo difícil, Isaías vai orar e dá um grito, se fendesses os céus e tu descesses e os montes tremessem diante da tua presença, como tu fazias no passado, e as águas fossem aquecidas e as nações tomassem conhecimento que o Deus de Israel desceu. Um avivamento tão poderoso, irmãos, que o nosso coração, a nossa alma vai gritar, como Davi gritou, a minha alma tem sede de Deus. Numa terra seca e árida, a minha alma tem fome e sede da tua presença. Como o salmista no Salmo 42 orou, a minha alma tem sede de Deus.
as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Quando eu vou de novo me apresentar diante da face do Senhor? Posso ouvir um amém, irmão? Você está conseguindo me acompanhar? Queimar por oração, queimar pela palavra, queimar pelo evangelho, queimar pela igreja, amar a igreja como Jesus ama a igreja. Você entende isso? Amém? Deus abençoe sua vida nessa manhã. Deus abençoe nosso coração nessa manhã. Eu oro, imploro a Deus, e antes de vir para cá e depois de sair daqui, eu vou continuar chorando e gemendo por mim, por você, pela igreja local, pela igreja de Jesus, para que essa não tenha sido uma pregação para você nessa manhã, mas que depois dessa manhã, se não todos nós, a maioria de nós, nosso coração seja tão incomodado, irmãos, nosso coração seja tão mexido pelo Espírito Santo, que quando você sair daqui dessa manhã, você será constrangido pelo Espírito Santo, a quem sabe, se for necessário, reorganizar a sua vida, realinhar o seu coração, e permitir que um avivamento poderoso queime o seu coração a partir de hoje. Se já está queimando, que queime mais. Que essa música que a gente canta não seja apenas uma música. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores, irmão. Você pode se colocar em pé onde você está. Eu já vou passar a palavra para o pastor Silfarne. Sabe, queimou todos os outros amores. Que nessa manhã você saia daqui pensando nisso. E eu tenho certeza que esse lugar, a glória de Deus vai encher essa casa de uma maneira surpreendente. Rocha Sobrinho, Mesquita, Rio de Janeiro, irmãos. Nós não temos ideia do que Deus tem no coração dele, do que ele é poderoso para fazer. Que esse lugar seja sacudido pela glória dele. Você pode inclinar a sua cabeça um minuto, um momento aí onde você está. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Queima o nosso coração, Senhor, nessa manhã. Um avivamento consciente, um avivamento, Senhor, sólido, mas um avivamento apaixonante. Um avivamento que vai sacudir as estruturas da igreja local. Um avivamento que vai mudar a história dos cultos, das reuniões, dos encontros. Um avivamento que vai gerar, Senhor, uma igreja muito mais apaixonada do que ela possa ser hoje. Um avivamento que vai liberar o espírito profético para essa cidade de maneira que essa cidade nunca ouviu. Um avivamento de uma colheita de gente liberta, gente sarada, gente transformada pelo poder da palavra. Um avivamento incontrolável que vai, Senhor, transpor os limites da cidade, do estado e das nações. Essa é a nossa oração nessa manhã. Escuta-nos e vem. Eu oro como Daniel orou, Senhor, a nós compete corar de vergonha, porque nós pecamos e nos comportamos rebeldemente contra o Senhor. Mas nessa manhã nós oramos, poupa o teu povo, poupa a nossa vida, poupa a nação por amor do teu nome, e derrama sobre nós a tua glória nesses dias, porque eu creio, e vamos nos colocar na torre de vigia diante do Senhor, e vamos clamar como Abacuque: vem, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no decorrer dos anos, faze que toda nação e todas as nações da terra desfrutem e comam e bebam do que o Senhor vai fazer no Brasil, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, abençoa poderosamente vida do pastor Silfarne, pastora Patrícia, os pastores dessa casa, a liderança dessa casa, esse rebanho, esse povo, que o Senhor os abençoe e que a tua palavra continue queimando em nosso coração. Recebe a nossa gratidão para a glória do nome de Jesus, amém. Queridos, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção, obrigado pela paciência de me ouvir. A gente brinca que pastor Sil fala rápido, desculpa,
eu fico empolgado, eu fico igual uma metralhadora, não dou nem tempo didático para você gravar alguma coisa, mas o Espírito Santo vai continuar agindo em nós, amém? Obrigado por tudo, queridos. Obrigado. Ainda um pouco em pé. Deus falou tanto de avivamento hoje, eu creio que um dos sinais do avivamento também, quando Ele chama para casa os filhos que estão distantes. Ele criou filhos, todos são seus filhos, alguns não sabem que são ainda. Então, com os olhos fechados, cabeça curvada, repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje ouvi sobre avivamento, sobre trazer vida a alguém. Eu peço essa vida para mim hoje. Tua palavra diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Tua palavra também diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deste o poder de serem feitos filhos de Deus. Tua palavra também diz que aquele que com os lábios confessa e no coração crê que Jesus vive e é Senhor, será salvo. Hoje eu confesso com os lábios o que creio no coração, que Jesus vive e é meu único Senhor. Hoje eu recebo Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. De acordo com a tua palavra, isso é salvação. Isso é ter direito de ser chamado de filho. Olhos fechados, cabeça curvada, um pouco mais em oração. Se você fez essa oração comigo e diz: olha, Silfarne, eu creio em Deus, mas sabe que até hoje nunca tinha tomado essa decisão de dizer: Jesus, eu quero te entregar o senhorio da minha vida. Estamos orando por um avivamento de pessoas que vão assumir o compromisso de orar por essa nação, de transformar essa nação pelo poder do Evangelho. Poder que não vai ser fruto de força política, ideológica ou religiosa, mas do Evangelho. Ele está recrutando os seus soldados para esse exército. Alguém entre nós que ao fazer essa oração disse: olha, eu nunca tinha feito isso, hoje eu quero fazer, eu quero dizer publicamente que Jesus é o meu Senhor, quero entregar minha vida a Ele, quero caminhar na comunhão do corpo de Cristo e ser membro desse exército que vai transformar o Brasil em um país justo e santo. Alguém que fez isso hoje na oração e decide confirmar entregando o seu coração a Jesus, se levante a sua mão para que eu possa orar por você. Ou você que estava afastado da comunhão do corpo de Cristo e ao ouvir essa oração diz: eu quero me reconciliar com o Senhor e a tomar de volta o meu lugar nesse exército. Alguém que diz sim, se eu quero orar por você, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Amém. Eu sei que o Samuca tem feito isso vários domingos. Eu quero que você venha aqui à frente, Samuca. Você levanta a mão várias vezes, então vem aqui. Sei que você já serve ao Senhor, mas você tem várias vezes querendo confirmar, então vem aqui. Há mais alguém além do seu Mel que diz: eu preciso confirmar. Eu, na verdade, creio no Evangelho, creio em Jesus, mas sei que me afastei dos caminhos dele, sei que me afastei da sua verdade, e hoje eu quero me reconciliar com ele e voltar para a casa do Pai. Eu nunca tomei a decisão antes, eu quero tomar essa decisão hoje. Alguém que diz sim, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Fica mais orar pelo Samuel. O Samuel já é nosso filho, nosso irmão, mas ele tem tido desejo de confirmar. Eu não vou rejeitar esse desejo de confirmar sua confissão em Jesus. Pai, está aqui o Samuca, teu filho, teu servo, filho dos teus servos, ter caminhado na tua casa, esse jovem, em que temos convicção que o Senhor tem algo especial para a vida dele. E ele mais uma vez vem à frente se comprometer com o Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor renove essa aliança e que ele permaneça firme na tua presença. Você pode dizer amém? Pode sentar, mais uma vez aplaudo o Senhor pela sua palavra. Valeu, Samuca. Pode sentar só mais alguns poucos instantes. Estamos já encerrando o nosso culto, porém temos um momento final, um último ato nessa manhã. Vamos consagrar ao Senhor duas lindas crianças que estão sendo consagradas ao Senhor pelos seus pais. Então eu queria que as famílias de Ana Clara Ramires Rodrigues e Gabriel Bruno de Arrascaeta Ramires dos Santos fiquem ali atrás, já formando o cortejo que vai trazer essas duas crianças para serem consagradas ao Senhor
no final do nosso culto. Amém? Todos que foram convidados para acompanhar, fiquem à vontade. Podem acompanhar também. Como já são crianças um pouco maiores, não vamos precisar pegar aqui embaixo, pode subir direto para o púlpito. Alguém me ajuda? O óleo não está aqui em cima. Vamos ficar em pé, irmãos, para receber essas crianças. Vamos ficar em pé em honra a essas crianças. Vão ser recebidas. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Vamos cantar. Ele é o motivo da minha canção. Outras razões eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Irmãos, vamos ficar um pouquinho mais em pé, será rápido. Como vocês já sabem, a comunidade evangélica de Mesquita não tem a tradição de batizar crianças. Como sempre explicamos aqui, respeitamos as igrejas que têm esse hábito, têm o seu motivo. Na nossa percepção, nós entendemos que o batismo deve partir de uma decisão do indivíduo. Então, nem o Gabriel, nem a Ana Clara têm condição de decidir o batismo ainda. Mas entendemos a importância de quem faz o batismo de forma simbólica e por fé. O que nós adotamos é um modelo que foi adotado também por Jesus, por José e Maria, pais de Jesus terrenos, lá registrado de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22, que diz: e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então essa é a tradição judaica que as igrejas, na maior parte das igrejas evangélicas, copiaram esse modelo, de apresentar a criança ao Senhor. Na verdade, o Gabriel e a Ana Clara já são conhecidos pelo Senhor. Não vamos apresentar como se o Senhor não os conhecesse. Eles são frutos do sonho de Deus. Esse apresentar é um ato simbólico, na verdade, é apresentar a família espiritual que é a igreja, que recebe o Gabriel e a Ana Clara como membros dessa família também. Vamos orar daqui a pouco, consagrando a vida deles. Mas é importante que o Mateus e também a mamãe, deu branco a idade, Andresa, perdoa Andresa, a idade está chegando. Mateus e Andresa entendam que mesmo a Ana Clara, que veio como filha para o Mateus, e agora o Gabriel, que é filho dos dois,
seja formado por uma casa que vai dar referência para eles. A Bíblia ensina o menino no caminho que deve andar. Não é ensina o caminho, é ensina no caminho. É caminhando no caminho para que ele possa copiar o modelo. Nenhum filho vai se tornar um homem íntegro se não tiver uma referência de um pai íntegro, uma mulher digna, se tiver uma referência de uma mãe digna. Para que ele se torne um cristão verdadeiro, ele precisa que os pais sejam, de fato, modelos para eles. Como dizia o educador, é necessário uma tribo para educar uma criança. Então, uma tribo toda aqui de familiares, parentes, pessoas próximas, que também se responsabilizam hoje. O Gabriel e a Ana Clara precisam olhar para vocês e ter referência do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, do que é ser um pai, do que é ser uma mãe, do que é ser uma pessoa digna, do que é ser uma pessoa de valor. Mas, acima de tudo, do que é uma pessoa que teme e ama o Senhor, que ele possa viver. E essa igreja hoje, de pé, também assume o compromisso de ser uma referência para esse menino e essa menina, para que eles possam crescer no caminho do Senhor. Amém? Está aqui os avós, bisavós, participando desse momento de cerimônia também, que é uma coisa muito linda e importante nessa hora tão especial. Queria convidar então primeiro, não sei se alguém quer trazer alguma palavra, dar um avô, avó, pai ou mãe, não sei. Então, Mateus, você sabe que aqui nós temos a tradição, primeiro o pai abençoa os filhos, né? E você sabe que a Maria Clara veio como filha para você também. Se for uma filha para você, que você abençoe primeiro tanto o Gabriel quanto a Ana Clara, nessa hora consagrando a vida deles, agradecendo pela vida deles, depois vamos estar como pastores abençoando eles também. Tá ok? Senhor Jesus, abençoa meus filhos nessa hora. Quero dizer para eles que são bênçãos na minha vida e que eu quero, no papel de paternidade, ser uma referência para eles. Eu os abençoo e agradeço pela vida deles. Em nome de Jesus. Vem cá, moram Isa também. São avós aqui, né? Pastores. Opa! Essa tá já forte, né? Amém? Casa. Só um pouquinho, fica perto do papai. Só um pouquinho. Não, vovó, meu Deus. Ai, não dá. Oi? Cadê o Arthurzinho? Cadê o Arthur? Já foi, fica aqui perto. Desse tamanho já? Não, ele tá bem. Tudo bom, cara? Não lembrava que tá grande assim. Só aperta a mão aqui, cara. Tudo bem, cara? Tá bom, tá acanhado, deixa. Tudo bem, não tem problema não. E você, qual é o seu nome? Você que é o Rian? Tá grande você. Só gente grande aqui, rapaz. Tudo bom, cara? Bom ter você aqui, viu? Amém. Veio, que benção. Então, vou pedir para nós consagrarmos. Eu vou orar pelas duas crianças e vou pedir, amor, você unge elas para mim? Amém? Consegue, não? Deixa que eu unge, tá? Pedir, eu vou orar abençoando Ana Clara, depois eu pedir para o pastor Mauro para abençoar o Gabriel, tá bom? Cada um vai abençoar, vou abençoar a Ana Clara, você abençoa o Gabriel depois. Ana Clara Ramírez Rodrigues, te consagramos ao Senhor nessa manhã, te apresentamos a família espiritual que é a igreja e consagramos a tua vida, para que você possa crescer nos caminhos do Senhor. Eu te unjo que esse azeite simboliza o Espírito Santo, te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, Ana Clara, levante o seu rosto e te dê a paz. Você pode aplaudir o Senhor para a vida da Ana Clara? Gabriel Bruno de Arrascaeta. Eu te abençoo e te unjo para que você cresça em graça, cresça em conhecimento, surpreenda esse mundo e que você possa ir muito além do que teus pais foram. Em nome de Jesus, amém. Mateus, Andresa, estamos devolvendo a você essas crianças. Mas, por um tempo, eles foram consagrados ao Senhor, eles pertencem ao Senhor. Isso quer dizer o seguinte, Deus vai querer eles em algum momento, para cumprir um propósito, para casar, para cumprir a vocação deles, que eles tenham em vocês referência, para que ele possa seguir no caminho do Senhor. Amém? Pedir que os pais assinem, por favor, aqui.
minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos irei contar. Deus deu tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes. Também você está aqui a Valdeci, que veio de Maceió para cá, né? Que benção, seja bem-vinda. Certificamos que Gabriel Bruno de Arrascaeta Ramires dos Santos e Ana Clara Ramires Rodrigues foram oficialmente apresentados ao Senhor conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesquita, 14 de julho de 2024. Deus abençoe vocês. Parabéns para as crianças. Aplaudam o Senhor para essas famílias. Deus abençoe as famílias. Muito obrigado. Podem voltar para os seus lugares. Parabéns. Sempre irei lembrar, ainda que seja infinita. Glória a Deus. Como é bom apresentar criança ao Senhor, né, gente? Sempre a esperança de uma geração que vai servir ao Senhor. Para encerrar, tem alguém que de domingo, de segunda-feira para hoje, fez aniversário ou aniversário de casamento? Se tem, pode subir aqui, por favor. Só pelo lado de cá que é melhor. Então já fica aqui, Carlão. Foi quando, Carlão? Fez aniversário quando? Dia 12. Então fica aí, perto da gente aí. Quem fez aniversário de segunda-feira até hoje pode subir para a gente orar abençoando. Você fez aniversário quando, você, cara? Ontem? 30 anos, foi isso? 9. Quanto? 9. 9 anos, amém. Carlos também fez 10, né, Carlos? Ele fez 9, fez 10 ontem, né? 36, né? E você, quantos anos? 11, quarta-feira. 11, quarta-feira, amém. Mais alguém que fez aniversário de semana, gente? Tem mais alguém? Não, vem cá, não, pode ficar aqui mesmo. Deixa aqui. Tem mais um vindo aí, vem cá, rapaz, tudo bem? Tudo bom? Você fez quantos anos? 5 anos já? Poxa, que legal, cara, que bom. Estenda as mãos para cá, toda a igreja. Pai, muito obrigado para as pessoas que completaram mais um ano de vida essa semana. Que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam ser pessoas abençoadas, temendo o Senhor, conhecendo o Senhor, tendo uma vida cheia da tua unção. Nós abençoamos assim, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, feliz aniversário para vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Aplauda o Senhor, um bom domingo, vão com Deus, Deus abençoe a todos.